Estado e fizeram a compra do terreno que tinha ao lado do palácio, que tinha pertencido à Princesa Isabel, e ali construíram o campo, inicialmente sem nenhuma arquibancada. Posteriormente, houve a construção da primeira arquibancada em 1905. Vocês podem ver ali aquela sombra ali à esquerda, aqueles 3 bicos de sombra ali, são exatamente essas 3 arquibancadas aí. Na foto anterior elas estavam sendo com a sombra projetada no campo. Esse foi o campo que durou de 1905 a 1915. E aí uma foto de 1904, desculpa, 1914, quando o jogo da seleção brasileira. Esse aí é um registro do primeiro jogo da seleção brasileira, Brasil e Exeter City, clube hoje da 4ª divisão inglesa. E obviamente você vê o lado do palácio que está sem arquibancada ainda. Em 1919, quer dizer, na verdade um pouco antes, né, o clube faz a demolição da arquibancada anterior e inicia o projeto de construção do estádio que vai completar 100 anos agora, sábado, 11 de maio. Essa foto é possível ver ali à esquerda que a casa sede do Fluminense ainda estava em construção. Ela só viria a ser inaugurada no ano seguinte, em 1920. Uma foto do primeiro jogo no estádio, Brasil e Chile. O Brasil estreia no Campeonato Sul-Americano. O Brasil ganhou de 6-0. E aí algumas imagens do estádio nesse primeiro momento. A gente está mostrando essas imagens porque muito do que o projeto atual do Laranjeiras 21 ele se baseia, que na verdade foi o período em que o estádio tinha apenas um lance de arquibancada. Aí vocês estão vendo a arquibancada para o lado do palácio. Agora uma imagem com a arquibancada no fundo ali, como se fosse para o lado da quadras de tênis. Novamente é possível ver que a arquibancada é em um nível apenas. Aí um dia que não tinha jogo. E aí uma foto já de 1920, porque a casa sede já estava concluída ali por trás da arquibancada social. O estádio em seguida ia passar por uma nova reforma, na qual a arquibancada social ia ser ampliada e ia ser construído as arquibancadas em 2 níveis. Essa obra ficou pronta em 1922 e aí uma imagem que se parece mais com o que existe hoje. Aí em 1922 a casa sede já concluída e o estádio ampliado já ele saiu de 18 mil lugares em 1919 para 25 mil lugares em 1922. A fachada da Pinheiro Machado, que acabou sendo demolida. Uma outra foto aí em 1958, pouco antes da demolição. Essa foto é emblemática para mostrar justamente o trecho que vai ser demolido em 1961 para a duplicação da Pinheiro Machado. E aí aquela cabeceira leste. Isso é até importante falar que a gente usa na setorização do estádio, vocês vão ver mais à frente, as letras, né? A gente usa a letra A, B, C, D. A gente não pôde usar o que é tradicional dos estádios já em uso no Rio, no Engenhão e o Maracanã, que se usa norte, sul, leste, oeste. Por que isso? Porque o estádio, o Campo da Guanabara, ele é tão antigo que ele é anterior à FIFA. A FIFA só viria a ser criada em 1906. E aí teria estabelecido as regras de que campos deveriam ser construídos num alinhamento norte-sul. E Laranjeiras é tão antigo que o campo ficou com alinhamento leste-oeste. Se a gente fosse chamar o setor atrás de gol como no Maracanã, ele seria o leste-oeste, não norte-sul, como é comum no Maracanã e no Engenhão. Com a cabeceira leste então demolida, o estádio teve essa forma e perdura até os dias de hoje. E pela falta de manutenção do campo, praticamente ele só é utilizado parcialmente na parte de baixo ali. Vocês podem ver que a arquibancada de cima hoje já não tem uso pelas condições de ruína que ela se encontra. Ao longo da história aí, um resumo: o último jogo, 26 de fevereiro de 2003, ele ocorre justamente porque foi nesse ano que entra em vigor o Estatuto do Torcedor, que é uma legislação federal, é a Lei Federal 10.671, que passa a fazer uma série de exigências para os organizadores, os administradores de estádio. Quer dizer, eles tinham que ter obrigações, sobretudo nas questões de segurança. O Fluminense tem uma história riquíssima lá, 842 jogos, 533 vitórias, foram 18 títulos,
E essa história, infelizmente, se encerrou em 2003 e o motivo agora é justamente reconstruir o estádio e fazer o seu uso novamente. Vou passar aqui ao Diogo, o Gustavo. Gustavo, conosco. Obrigado, Lafayette. Diogo, manda. Bom, boa tarde, obrigado de novo. Só para discutir um pouco o conceito, né, que a gente tentou idealizar para o estádio, primeiro tem uma tese nossa que é qual é o uso que a gente vai fazer para aquela área destinada ao terreno das Laranjeiras, do estádio das Laranjeiras, porque hoje há muita discussão de que projeto poderia ser desenvolvido ali, isso é sempre uma questão polêmica, e dentre todos os usos e dadas as restrições encontradas, o nosso entendimento é que a viabilidade melhor para o Fluminense é a reforma do estádio, a reutilização do estádio, não só para partidas de futebol, mas para como eventos em geral. Hoje você tem uma demanda muito grande por eventos aí, que seria uma capacidade do estádio entre 15 a 20 mil lugares. Isso poderia, usando o campo para abrigar estádios, como vai ser feito eventos, como vai ser feito agora na FluFest, você pode ter uma área alternativa na Zona Sul do Rio de Janeiro que poderá gerar receita e gerar disponibilidade de uso para entretenimento muito maior. Então, a nossa ideia é que seja não só a reforma, é uma reforma do estádio, mantendo-se a volumetria, atendendo todas as exigências das autarquias da Prefeitura e do Estado do Rio de Janeiro, mas preservando e dando viabilidade econômica, né? Então, uma coisa muito relevante e é uma pergunta frequente, não terá, por exemplo, nenhuma vaga de estacionamento, então os conceitos são de viabilidade para que a gente possa ir acesso e visitação. Dentre o acesso, você tem 2 estações de metrô muito próximas, você tem uma série de linhas de ônibus também que estão passando ali na Piero Machado e na Praia de Botafogo. A viabilidade econômica é que a gente não tem nenhum aporte de capital do Fluminense ou garantia patrimonial do clube para viabilizar a construção. E também, quer dizer, você viabilizar e inserir que a história do futebol brasileiro e do futebol carioca seja inserida também num tour de visitação junto a Rio Tour, junto a Turismo. E dando um pouco de ideia do que seria a sustentabilidade econômica, a gente acha que, considerando apenas de 8 a 12 jogos do futebol profissional e conjugando isso com receitas diversas de patrocínio e de eventos que seriam realizados ali, você poderia estar gerando aproximadamente 23 milhões de reais por ano apenas com 8 a 12 jogos. Esse fato é importante porque também há muito disse-me-disse nas redes, na imprensa, de que esse grupo aqui é contrário a um estádio novo. Não, o que a gente está fazendo é olhar o patrimônio do clube e dar uma destinação ao patrimônio do clube que gere receita para o Fluminense. E 8 a 12 jogos do futebol profissional não impactam em nada qualquer jogo, qualquer viabilidade econômica de Maracanã ou de outro estádio futuro que seja maior em qualquer localidade. A gente entende que é complementar para vários usos e fins, continuar a virar a Laranjeiras, o Maracanã das divisões de base, fazer com que o futebol feminino tenha uma casa melhor para jogar, usar a área para fazer aprontos do futebol profissional e aproximar a torcida do Fluminense de novo, não só dos aprontos do CT, fazer jogos próximos com jogos importantes, treinos próximos, perdão. Então, quer dizer, e dentro disso você tem também eventos importantes e você tem uma perspectiva de ter contratos aí para viabilizar os investimentos, né? Outro ponto importante, assim, que eu queria salientar, é que os custos operacionais todos foram utilizados à base que o Fluminense tem hoje no Maracanã. Então, quando eu mostro que eu tenho uma expectativa de receita de 23, eu tenho um custo aí de 5, a gente está falando que tem de receita nova, líquida para o clube poder investir no patrimônio dele, ou até mesmo em contratação de novos atletas da ordem de 18 milhões. Tá bom, erramos muito. Erramos, deu 15 milhões, ou seja, são 15 milhões de recurso novo para o Fluminense que estaria sendo viabilizado a partir de um pilar super relevante.
restauração do patrimônio do clube. 2, aproximação da torcida do Fluminense com a sua história, com a sua sede histórica. E 3, nenhum aporte do Fluminense, isso tudo sendo viabilizado a partir de contratos comerciais e investidores que não o clube. Tá? Então, é importante demonstrar que não há nenhum conflito de interesses entre revitalização das Laranjeiras, eventual estádio novo que venha porventura a ser construído e o uso do Maracanã. Pelo contrário, os testes que foram feitos por esse grupo, por executivos do clube, que acompanharam o desenvolvimento do projeto e acompanham, é que tanto empresas de entretenimento, aí tem as 7 maiores do Brasil, podem vir a ter interesse de estar fazendo um contrato com o clube, quanto você tem também a complementariedade, por exemplo, do cara ter várias propriedades, ter a propriedade Laranjeiras, a propriedade Maracanã, a propriedade Camisa. Então você tem várias maneiras de você viabilizar o estádio. E, finalmente, quer dizer, a gente, para também dar o caráter apolítico, dado que o Fluminense e o dia a dia operacional lá é muito relevante, né, dado o momento que o clube vive, reconstrução de finanças, a gente idealizou um projeto que pudesse utilizar os executivos do clube, totalmente envolvidos, mas sendo o projeto feito, realizado fora do Fluminense. Como fora do Fluminense? Tem uma instituição chamada Instituto Cidadania Tricolor, que foi constituída há 4 anos atrás por sócios apaixonados, cujo objetivo é promover ações em prol do clube, podendo arrecadar recursos para o clube. Então, essa instituição assinou uma carta-mandato com o Fluminense, onde o Fluminense autorizou essa instituição para ser a personalidade jurídica que é constituída por conselheiros e por sócios e que tem o apoio, quer dizer, dos executivos do clube para poder falar em nome do Fluminense para desenvolver o projeto, arrecadar fundos, discutir contratos, tudo em nome do Fluminense e tendo aqui a essência do clube em que cada fase do projeto está sendo desenvolvida da maneira que preserve a instituição fluminense. E, importante salientar, quer dizer, o Instituto é um braço que está ajudando o Fluminense a desenvolver e reerguer o estádio do clube. Todos os estudos são de propriedade absolutamente do Fluminense, não há nenhum interesse que não reconstruir a agilidade no processo de desenvolvimento do projeto. Tá? Bom, muito obrigado. Eu já vou assumir aqui. Vamos lá. Então, já apresentamos a história do clube, a motivação, a proposta de viabilidade econômica e vamos mostrar, então, os conceitos que nos levaram ao projeto que estamos apresentando agora. Conceitualmente, já foi explicado, trata-se de uma área tombada e, além de ser tombada, é um patrimônio que o clube quer preservar, com a sua história, com a sua simbologia. Além disso, tem uma série de restrições urbanísticas, de construção, edilícias, que limitam também qualquer alteração na área do estádio. Então, com a relação do custo de execução, nós procuramos basicamente criar a estrutura mais simples possível de ser implantada, respeitando todos os critérios técnicos e, ao mesmo tempo, viabilizando economicamente com um custo mais baixo, sem propostas mirabolantes, sem modificar o conceito inicial. Então, o que vocês vão ver agora, eu vou passar nesse momento, é o resultado desse primeiro estudo. Trata-se de um estudo conceitual absolutamente em linha com o que diz a legislação, seja na parte de proteção ao patrimônio, seja na parte de segurança, corpo de bombeiros e com relação às normas da prefeitura, de zoneamento e de uso do solo. Então, vamos lá. O primeiro passo foi ordenar as entradas para atender a facilidade de acesso. Nós temos uma subdivisão em setores. O setor da sede social, em que teríamos 3 entradas. Setor A, onde tem a área de tribuna. Setor B e C, áreas laterais, mas mantendo, basicamente preservando o acesso social.
apenas melhorando a questão da acessibilidade, seja para pessoas portadoras de deficiência, seja para evacuação propriamente dito. Como já foi dito, o estádio ele é anterior, inclusive, a qualquer norma de segurança, aqui as questões de ergonomia também, a própria FIFA, então ele precisa ser adequado e foi isso que limitou o seu uso. Então agora nós estamos basicamente propondo a adequação desse espaço às normas de segurança e procurando dar o máximo de viabilidade em termos de espaço. Antigamente o estádio já chegou a receber mais de 22 mil pessoas, em outras condições que hoje não são autorizadas para sua ocupação. Então temos o setor social, junto à Alva do Chaves, o acesso ainda pela Alva do Chaves do setor junto às quadras de tênis, que é a proposta que se use, que é regular nos estádios de futebol para a torcida, que gosta de assistir e participar mais do jogo em pé. Então aqui a gente está tentando fazer um espaço para que o torcedor consiga assistir em pé, ocupando o máximo de lugares em pé aqui. O setor da Pinheiro Machado, que hoje a gente chama de social, junto ao Palácio Guanabara, adequado às normas de segurança, com os vomitórios, com a dimensão necessária e o máximo de desenvolvimento de assentos e de degraus. A gente procurou ser cirúrgico aqui na implantação do terreno para disponibilizar o máximo de espaço, já que a gente tem limitações, a gente não está entrando dentro da área social do clube, não estamos mexendo nas quadras de tênis, nem nada disso, nessa nossa proposta, de forma que a gente respeite o perímetro existente. E aí sim, na área que foi mutilada em prol do desenvolvimento da cidade, a área da Pinheiro Machado, que eliminou áreas de acesso, eliminou um setor inteiro de arquibancada e que, enquanto era utilizado como centro de treinamento, a gente não podia dispor desse espaço para botar outras estruturas, porque tinha utilização para o estacionamento dos jogadores, etc. Com a liberação desse espaço para o CT, a gente está podendo fazer um novo planejamento de implantar uma estrutura que receba tanto um setor, que pode abrigar os visitantes, quanto outras instalações aqui, inclusive dentro da nossa expectativa, um andar que possa abrigar camarotes, que possa ter restaurante para utilização ao longo do ano, porque nós, como o Diogo já falou, temos a previsão de usar esse espaço aqui para, a princípio, 8 a 12 jogos por ano. É verdade que o espaço vai estar disponível para quantos jogos o Fluminense entender necessários. A gente entende que o primeiro passo é deixar o estádio disponível em prol do Fluminense. Se o Fluminense tem jogos com menor apelo de público, que possam ser comportados com segurança dentro das Laranjeiras, e imaginamos que também, por outro lado, por exclusão, não devam ser realizados no Maracanã, que tem um custo operacional muito maior e não tem o efeito aqui de caldeirão que se quer dar. Ontem assistimos um jogo do Liverpool com o Barcelona que, apesar de ser um estádio com capacidade bem maior, tem uma ambiência, né, que bota o torcedor na cara do campo. E aqui Laranjeiras não é mais do que um grande caldeirão, um estádio com inspiração inglesa, inclusive, né? Então, nesse setor aqui, a gente tem uma entrada independente, pode receber a torcida adversária, sendo o caso, com toda a segurança, e é evidente que nós vamos buscar jogos aqui que não sejam jogos que tenham potencial de trazer torcedores adversários muito grandes. Então, é um estádio que o Fluminense vai ter a predominância e vai ter todo o controle de acesso. E toda essa área social aqui, a gente vai poder implantar a parte das instalações necessárias para o desenvolvimento do futebol, vestiários, sala de árbitros, sala de doping, sala de imprensa, com os acessos necessários para os veículos, sejam das delegações, veículos de transmissão, e, finalmente, dentro dessa grande estrutura, um prédio administrativo que vai poder receber todas as instalações administrativas que nós temos hoje, além da nossa esperada loja oficial do clube, que hoje não tem um tamanho adequado. A gente vai botar uma loja
com o maior espaço possível, com toda a dignidade e grandeza que o clube merece, e liberando esse espaço todo aqui, a gente vai poder ampliar o nosso museu. A sala de troféus vai poder ser transformada efetivamente num museu. Hoje ela ocupa uma área mais ou menos desse espaço, ela vai crescer até aqui e entrar até o primeiro andar desse prédio anexo. É o nosso conceito de aproveitamento da sede. Vamos passar então para vocês terem uma ideia da aparência. Só deixando claro que nós também, por não ter ainda apresentado aos órgãos de patrimônio nem à prefeitura, estamos colocando as imagens para que sejam ilustrativas para o entendimento de vocês, sem procurar efetivamente apresentar detalhes que depois vão ter que ser discutidos com esses órgãos. Tá? Fizemos uma limitação na quantidade de informações também que estamos passando. Bom, vamos lá. Aqui é a vista a partir das quadras de tênis, mantendo o perímetro histórico e tradicional do estádio, que é talvez a parte mais marcante que a gente tenha ao ver o estádio de dentro. A gente reconhece o estádio das Laranjeiras de qualquer lugar que a gente vá. A arquibancada social recuperada, a arquibancada junto ao Palácio Guanabara em um lance só, com as entradas adequadas, sem cobertura. A questão de possivelmente crescermos e botarmos uma cobertura vai depender tudo de uma negociação futura que respeite as instalações. Uma entrada lateral que abrigue os carros de bombeiro, caso necessário, carros de segurança. E aí, ao fundo, a gente está botando um prisma, tá? Que oriente mais ou menos o conceito da instalação. Essa aqui não é a cara do prédio. Essa aqui é um volume que ocupa mais ou menos a área destinada ao prédio, porque o seu desenvolvimento nós não queremos apresentar ainda antes de fecharmos tanto com a prefeitura quanto os órgãos de patrimônio. Essa área aqui não é uma área tombada porque foi demolida, mas ela está no entorno de áreas tombadas, seja o estádio, que é um tombamento estadual, seja o Palácio Guanabara, que é um bem tombado nacional. Vamos passar para outra imagem. Aqui a vista atrás, aqui está Pedro Machado, em direção à área das quadras de tênis, a marcação tradicional das bandeiras que a gente tem, à direita a social, e aqui à esquerda a área do Palácio Guanabara. Vocês veem que o estádio é um lance só, chegando o máximo possível próximo do campo. Isso tudo, a nossa proposta é chegarmos a um público de 15 mil pessoas. Há uma grande ansiedade de nós botarmos um número maior de pessoas, mas nós entendemos que com 15 mil lugares a gente consegue harmonizar não só a capacidade interna, o respeito às linhas gerais do estádio, como também o entorno, seja com relação ao acesso, seja com relação à geração de público. Podemos passar. Então, essa é a vista, olhando de frente para Pedro Machado, o espaço que nós falamos abriga aqui 1.500 torcedores, então atende à necessidade de 10% de torcida visitante, caso seja o caso, e o prisma que nós estamos apresentando aqui, conceitual, da ocupação do espaço junto a Pedro Machado, dando o máximo de aproveitamento do terreno que nós dispomos. Nós vamos depois disponibilizar essas imagens a vocês, se vocês quiserem, será disponibilizado o material. A outra imagem, por favor. Então, uma visão a partir da Rua Pinheiro Machado. Então, esse prisma, botamos exatamente com esse tratamento, para que não seja caracterizado, porque agora estamos fechando dessa forma, tá? É a área volumétrica que a gente pode ocupar. As entradas de público serão para a torcida local, para a torcida visitante. Aí temos na esquina a área da loja, em harmonia, respeitando o espaço da sede, de forma a dar uma boa visibilidade a ela. Vamos passar para a próxima imagem. Essa última imagem que dá uma ideia da esquina com a Pinheiro Machado. O prédio tem essa forma em triangular, justamente para dar um ângulo de visão para a sede principal, valorizando o prédio. Ao mesmo tempo que a nossa expectativa é que essa área térrea toda no acesso seja a nossa loja oficial, que vai estar
integrada com o Museu do Clube e alinhada com a fachada da Pinheiro Machado. Essas são as ideias conceituais que nós temos. O projeto, mais uma vez reforçando, ele está respeitando todas as normas necessárias, mas ainda não submetemos aos órgãos, porque nós temos um outro processo. Então, deixamos aqui a apresentação e podemos abrir para perguntas, caso vocês desejem. Pedir ao Afonso para controlar, por favor, as perguntas. Vamos acender aqui, né? Vamos começar aí? Pode. Aí você pergunta para quem que vocês querem. Eu queria pegar esse gancho da tua última fala, justamente o que já foi feito com os órgãos competentes. Imagino que tenha que se comunicado ou se pedido alguma autorização para fazer o projeto, né? E que pé está isso? O que foi feito e o que falta ser feito especificamente com os órgãos competentes, seja municipal, estadual, enfim. Se quiser complementar, não, eu posso falar, não tem problema nenhum. Vamos lá. Evidentemente, Alguém precisa do microfone? Tá ok. Não, tá ok. Evidentemente, o grupo consultou toda a legislação, verificamos junto aos representantes extraoficialmente, porque para você poder ter a consulta efetiva junto aos órgãos de patrimônio, junto ao Corpo de Bombeiros, você precisa apresentar o projeto. Como nós já informamos que o Fluminense, a instituição, a princípio não está entrando financeiramente com aporte, a arrecadação de recursos para pagar os projetos também está sendo feita através de contribuições voluntárias de sócios. Não abrimos isso para fazer um crowdfunding envolvendo toda a torcida nesse momento, porque existe um risco efetivo de conclusão desse projeto, que ele só vai estar encaminhado após a gente ter essas aprovações. Então, de início, limitamos o número de contribuições e começamos a recolher esses valores. Em função da antecipação do processo eleitoral, nós tivemos que esperar um pouco que esse processo se definisse, amadurecesse, para evitar a incerteza que os contribuidores possam dar de que haverá uma continuidade nesse projeto. Então, de forma clara, já que o grupo ele não tem nenhuma pretensão política, ele pretende disponibilizar o projeto para qualquer que seja o próximo presidente do Fluminense, nós decidimos aguardar mais um tanto. Então, com isso, atrasa o processo de conclusão do projeto para apresentação para os órgãos de consulta. Então, nesse estágio, nós fizemos consultas informais, nós temos o compromisso aqui de informar que ainda não há aprovação formal de nenhum órgão, nós estamos aguardando a execução do projeto necessário, nós já, inclusive, acordamos os contratos necessários com tanto o escritório que vai desenvolver o projeto de arquitetura, quanto o escritório que vai dar toda a consultoria na área de patrimônio, para tocar o projeto à frente. Tivemos que dar essa trava nesse momento, apresentamos aqui para que esse projeto seja de conhecimento de todos os torcedores e que possa subsidiar, inclusive, o debate ao longo desse processo eleitoral, para que todos possam amadurecer o entendimento da situação do projeto. Só para ficar claro, quais são os órgãos que têm que ser consultados? Basicamente, em se tratando de um estádio tombado, o INEPAC. Há uma consulta ao IFAM, porque ele é vizinho a um bem tombado nacional. Em sendo dentro da prefeitura, dentro do município do Rio de Janeiro, o órgão de patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, que é o Instituto Rio de Patrimônio, IRPH, evidentemente a prefeitura, porque o projeto tem que respeitar todas as normas edilícias, e o Corpo de Bombeiros. Quando a gente fala
prefeitura, a gente inclui a questão de tráfego, que é coordenada pela Sete Rio, e futuramente, né, dentro do desenvolvimento do projeto, a UGEP também é consultado, porque vai ter o gerenciamento dos jogos. Boa tarde. Você já tem uma expectativa, uma estimativa de custo do projeto e também de, a partir de iniciado, o tempo que teria para ser executado? Então, vamos lá. Dentro do critério, né, de sermos rigorosos, de evitarmos especulação, nós temos uma expectativa global de custos, assim, que a gente possa tirar dentro historicamente, custos de estádios, etc. Mas o projeto só pode ter um detalhamento que seja consequente, que possa dar um horizonte efetivo de custo, a partir do momento que nós desenvolvermos o projeto básico. Como não chegamos nesse estágio, a gente acha que é prematuro, mas certamente o custo de execução de um estádio nesse porte, ele vai ser bastante simplificado em função dos trabalhos de movimentação de terra já terem sido realizados. Já existe um estádio no local, já há fundações, né? A proposta é a remoção da estrutura existente que está condenada estruturalmente e que não caberia reproduzir no estágio em que ela se encontra hoje, porque a questão econômica, inclusive, já foi bastante alterada e não respeitaria as normas de segurança do Corpo de Bombeiros. Então, estamos propondo uma estrutura que deve ser uma estrutura pré-moldada, que vai simplificar o seu custo de execução, vai agilizar o seu tempo de execução e, como o conceito do projeto já foi informado, procurando ter a forma mais simples de retomar a utilização do estádio. Então, nós não temos estacionamento subterrâneo, seja conceitualmente, seja por uma questão de complexidade, o terreno continua plano. A gente está reproduzindo aqui as arquibancadas, a nossa expectativa, dependendo da capacidade de arrecadação que a gente consiga, a gente começa viabilizando o espaço para a ocupação da arquibancada, tanto no Guanabara quanto da área de tênis. A área social são mudanças pontuais que vão ser implantadas e a área do prédio da Pinheiro Machado, ela pode entrar numa segunda etapa dentro da necessidade, dentro da arrecadação e do tempo disponível. A nossa vontade é que o estádio esteja pronto o quanto antes para que ele esteja à disposição do Fluminense, seja tecnicamente, seja financeiramente, para evitar despesas que tenham com jogos de menor porte. Capacidade do estádio? A capacidade planejada, a nossa meta é atingirmos 15 mil lugares. Tivemos expectativas de 20, 25, desejo do torcedor, vamos ampliar, tirar as quadras de tênis, vamos botar um tobogã altíssimo. Todas essas alternativas foram pensadas. O que está sendo colocado aqui não é uma limitação necessariamente física só, é uma questão conceitual, de forma a gente preservar a ambiência do estádio, a gente preservar o entorno e a gente garantir uma harmonia com o uso do espaço público, o acesso de torcedores, a circulação no bairro, apesar de basicamente 100% do bairro, tirando o Palácio Guanabara, ser posterior ao estádio. A gente está aqui desde sempre, a gente efetivamente entende que a cidade cresceu, fomos mutilados em função até de um momento em que se achava que a ampliação de vias era o futuro para crescer a cidade, né? Hoje estamos indo na contramão, mas nós entendemos que temos que ter uma harmonia com o nosso entorno. Então, 15 mil lugares a gente entende que é uma lotação adequada para a nossa expectativa. Foi perguntado quais eram os órgãos que vocês precisavam consultar. Uma das dúvidas que a gente recebe quando faz reportagem sobre o estádio é se a associação de moradores ela tem alguma ingerência sobre o espaço. Que tipo de coisa que ela pode fazer e se vocês precisam fazer algum tipo de consulta no caso de ter que fazer uma obra de revitalização. Legalmente, não. Socialmente, sim. Socialmente, nós queremos ter harmonia com o entorno.
legalmente a associação de moradores não é uma associação oficial que possa legislar sobre o espaço. Mas não é interesse, tanto da instituição do Fluminense, nem do que a gente está desenvolvendo agora, gerar conflito algum. Pelo contrário, a gente entende que a gente vai estar revitalizando um equipamento. Muitas das pessoas que moram ali cresceram frequentando esse espaço e que, de repente, por questões operacionais, parou de ser utilizado por 20 anos. A gente quer retomar o seu uso, né, de forma harmônica com o entorno. Então, logicamente, a gente vai conversar com a associação de moradores dentro de um momento, explicando todo esse conceito e que absolutamente não há intenção nenhuma de transtornar o entorno. Mas houve alguma consulta prévia, extraoficial? Prévia não, porque na verdade não se trata de consulta, né? Se trata de conversa e, como nós já explicamos, a gente tem que primeiro nos pautar pelo que os órgãos oficiais determinam, porque senão a gente também estaria avançando demais nesse momento, né? A gente ia começar a consultar a associação de moradores, pedir opinião dentro de uma proposta que ainda vai ter que ser submetida aos órgãos oficiais. Por mais que nós tenhamos a segurança de que tudo que está sendo proposto está buscando se adequar justamente às normas, inclusive o Diogo já explicou, se fosse desejado dar uma outra destinação para esse espaço, estes mesmos órgãos que são responsáveis por essa aprovação seriam contrários à mudança do seu uso. Um uso comercial, um uso empresarial, um uso habitacional, não seria aprovado para esse espaço. Então, em sendo bem tombado, o que nós estamos propondo é a reutilização ao seu fim inicial e que gerou esse espaço historicamente. Só para complementar, é importante que a Associação de Moradores entenda, né, como disse o Sérgio, social, mas é um estádio que já existe, nós não estamos construindo um estádio, ele já existe. E por uma série de questões, nós não jogamos mais no nosso estádio, desde 2003, né? Foi o último jogo. Exatamente porque não atendia o estatuto do torcedor. Então, para planejar para esse projeto, fizemos um pouco a coisa na contramão, né? Vendo o que impedia você revitalizar Laranjeiras. Então a gente foi vendo e chegamos à conclusão que não há impeditivo. O pior seria a 7 Rio com estacionamento. Você imagina movimento de carro. Então não há necessidade de ter estacionamento num estádio bem central, onde você tem muitos ônibus, muitas linhas de ônibus, tem um metrô relativamente próximo, principalmente 2 estações. Então, esse ponto nós não teríamos nenhum problema. E aquilo que eu disse no início, se você tem um bem tombado, você não pode ficar com ele em ruínas, porque o cidadão não aproveita desse bem tombado, e o que tem o bem tombado não tem orgulho de ter uma coisa tombada, não é o Coliseu, né? Em ruínas, um espaço nobilíssimo, que ele não pode usar para nada. Ou ele não fideliza a sua torcida, ele não ganha nenhum tostão naquele espaço. Então, eu acho que a associação de moradores aí, um bom papo, né? Bem chato. Acho que não vai ser problema. Só um instante, o Kaique quer fazer uma complementação. São 2 coisas importantes. Uma, fica de frente. O estádio há 100 anos atrás, tinha 18 mil lugares. Não, 18 mil lugares. Então, nós estamos tentando trazê-lo de volta com 15 mil lugares. Nós estamos tirando mais de 20% de capacidade dele 100 anos depois. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, muito importante, que Laranjeiras é diferente do Maracanã, é diferente do Engenhão, é diferente da Vila Belmiro. Laranjeiras tem 2 ruas. Ela tem Álvaro Chaves e Pinheiro Machado. Uma delas tem bar. Muito bar que a gente encontra não bar, é uma hora de conveniência no posto Shell de frente. Porque fica tudo longe, o mais próximo que você vai encontrar é a Rua Farangue ou o Laranjeiras.
Então não vai ter aquele tumulto, olha, onde é que vai estar o tumulto? Não, tem tumulto. Tem um tumulto sim, a pessoa vai atravessar a rua, até nisso é mais fácil. E como Laranjeiras, como a Pira Machado é uma rua de mão dupla, é diferente. Eu sei na Eurico Rabelo, no Maracanã, a mão só você para aqui e vai embora. Ou no Engenhão, as ruas são de mão única. É difícil você cruzar, então você vai cruzar no sinal. E quem sai do metrô do Flamengo vai descer na rua Coelho Neto, que é na entrada da coisa. E quem sai do metrô lá do Machado vai descer embaixo do viaduto para atravessar. Então isso é uma coisa fácil. E para terminar, que é o mais importante, não tem jogos 7 horas da manhã, nem 8 horas da manhã, nem 6 horas da tarde. Jogos são sábados e domingos, 4 horas da tarde e 9h30 da noite. Tem trânsito, em qualquer lugar do mundo tem trânsito. Mas não é aquele trânsito de parar, vou parar aqui. Não, vai parar não. Vai ter um trânsito normal e também não fica durante 3 horas nem atravessando a rua. Enche, todo mundo vai para o estádio. E em meia hora não tem mais nada, todo mundo sai do estádio. É só isso. E só para ressaltar uma coisa também, acho que vocês que são jornalistas esportivos e conhecem, já foram a vários estádios, há estádios com situações até muito mais críticas, teoricamente, do que o nosso. Quem já foi a Vila Belmiro, quem já foi ao Estádio da Independência, ficam ali em entornos muito mais de ruas muito mais estreitas, e em todo caso de jogo existe um esquema especial de trânsito. Não vai deixar de ser diferente em Laranjeiras. É São Januário. São Januário também. Mas Há alguns anos tinha-se uma discussão também sobre a reforma da Gávea. E o Flamengo, na época, ele bateu muito e ele apoiou muito justamente nessa parte do entorno e questão de trânsito, essas coisas. Até em função dessa experiência no rival, vocês também pensaram nessa coisa de não botar estacionamento? Foi por causa disso, para tentar evitar os transtornos de... Excelente pergunta. Assim, primeiramente, o estádio de Laranjeiras existe desde 1919 como estádio, antes já existiam jogos, já mostramos aqui. E trata-se de um terreno de propriedade do Fluminense, comprado da família Guime em 1902, 1903. Então é um ativo do Fluminense, que o Fluminense já construiu um estádio há 100 anos. No caso da Gávea, o uso, me parece, que o Flamengo queria dar era um uso misto. E a ampliação do espaço, inclusive, além daquela arquibancada que foi construída há muito tempo, então um novo uso para aquele espaço. Para fins esportivos, a cessão que foi dada pelo governo do Estado era exclusiva para fins esportivos. Então, a utilização como espaço comercial era um problema. E a questão da ampliação do espaço também, que estávamos falando, aí pega um pouco o que eu falei, estavam ampliando o espaço numa área nevrálgica ali da cidade, de acesso, etc. Nós estamos reduzindo a quantidade de essa é a grande diferença. A gente não está o ampliando a capacidade. O estádio já teve 22 mil lugares, em 1922, foi inaugurado com 22 mil lugares, e nós estamos trabalhando, como falamos, em 15 mil lugares. Não há uso comercial, não há alteração de uso. Então a gente entende que são situações distintas. O hospital ali do outro lado da rua pode interferir em alguma coisa? Aqui é a casa de saúde, você fala? Ali na Pena Machado tem uma casa de saúde. É uma casa de saúde, não. É uma clínica. Não há absolutamente uma preocupação nesse sentido. Eu queria aproveitar e fazer duas perguntas. Eu queria primeiro se vocês já apresentaram um projeto a algum dos candidatos que já lançaram a campanha. E segundo, até o Kaique falou que não tem nenhuma loja, nenhum bar por perto. Se vocês já procuraram alguma empresa que possa ter aquela área de praça de alimentação, alguma coisa também do tipo. Quanto a apresentar os candidatos, nós já vimos conversando, veja só, não apenas por serem candidatos, nós vimos conversando com todas as pessoas que se propõem a colaborar com o projeto. Evidentemente que quando há uma candidatura, a gente também quer apresentar, porque a gente entende que tanto há uma relevância em que o candidato possa assumir também esse projeto como da instituição, não de uma candidatura, quanto a todos vão ser cobrados também
para se posicionar sobre isso. Então, de forma a subsidiá-los, a gente vem conversando. A gente está num processo eleitoral que as mudanças vêm acontecendo muito rapidamente aí, mas os candidatos que apareceram, que se apresentaram, nós convidamos a conhecer, já apresentamos, entendemos que aos 2 candidatos aí que por enquanto se apresentaram como participantes desse primeiro pleito, tem outras candidaturas que vêm surgindo e estamos abrindo a todos para conhecer. Quem se dispuser a participar do pleito, nós vamos procurar também, pode nos procurar e nós vamos procurar também para esclarecer, porque esse projeto, mais uma vez, ele não é de um grupo A, B ou C, ele é da instituição Fluminense, como o Diogo já colocou, os direitos autorais do que está sendo feito são do Fluminense, dentro do acordo que foi feito. A atual gestão assinou um termo de compromisso, temos uma carta nomeando todos os que aqui estão como autorizados a trabalhar esse projeto, e o Instituto de Cidadania Tricolor, que é uma entidade que foi criada com fim exclusivo de gerar ações em prol da instituição fluminense, foi autorizado a executar financeiramente as tratativas do projeto. Quando chegar na área e no momento da construção, vamos dar continuidade para quem estiver na gestão também, que logicamente esse projeto ele não é feito à parte da instituição, contrariamente à instituição, isso só pode acontecer se houver autorização da instituição. E sobre empresa de exploração de bares e restaurantes, né? Nesse caso ainda não, mas isso está sinalizado. A gente vai verificar a disponibilidade do espaço para Mas o projeto vê algum local onde possa ser utilizado? Sim, temos ao menos 2, né? Porque tem a exploração da área de alimentação como um todo. Temos esse espaço aqui que a gente tem a expectativa de criar uma área de restaurante, porque nós estamos falando aqui de um espaço que a princípio possa ser utilizado, digamos, 12 vezes no ano, isso dá uma vez por mês, dá 12 datas. O ano tem 365 dias, então mais de 300 dias não vai ter uma atividade do futebol profissional, vamos ter atividades de jogos das equipes de base, de jogos de futebol feminino, eventos que a gente possa abrigar. Então, digamos que, no mínimo, 70% a 80% do tempo tem que esteja disponível para outras atividades. E aí a gente tem um espaço aqui que pode ser um bar, restaurante, que tenha vista para o campo, que seja um equipamento que atenda a comunidade, porque hoje, infelizmente, o Fluminense, até o seu tradicional restaurante está fechado. Vocês têm... Fala. Não, pode falar. Sérgio, a gente sabe que o apoio da torcida vai ser fundamental para esse projeto aí sair realmente do papel. Mas vocês buscaram já no mercado apoio de empresas de grande porte? A gente sabe que o país está atravessando um grave problema econômico, né? Mas vocês já bateram na porta de alguma empresa, de empresas, e como é que vocês foram recebidos, caso vocês... Vou passar para o Diogo. A gente primeiro começou assim, como a gente pretende que seja uma área de entretenimento como todo, como o Sérgio falou, 12 datas de futebol como menos. Se você quiser jogar 30 jogos, ótimo, mas são 12 datas, como é que a gente ocupa as outras datas? São empresas que conseguem gerar conteúdo de entretenimento para a área. Então, a gente conversou com 3 das 7 maiores, as 3 acham o local espetacular, acham o conceito do projeto muito bom. Acho que o Rio de Janeiro precisa de um espaço assim, muito bem localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Acham, portanto, que tem viabilidade. Né? Mesmo com a crise, quer dizer, a gente acredita que você tem aí um público fiel de consumo de entretenimento e que, eventualmente, vão querer estar usando o espaço e isso vai acarretar outras empresas se instalarem ali. Você tem desde empresas que exploram áreas de alimentos e bebidas, empresas de entretenimento, empresas de marcas que poderiam ter interesse de estar associando a marca Laranjeiras, o espaço, aos eventos. Então, sim, já foram conversadas.
E a receptividade foi muito boa, né? Nesse projeto aí preliminar, então eu te falo, olha, aprova o projeto que a gente pode sentar para poder aprovar o projeto nas instituições que são necessárias e volta aqui para conversar. Conceitualmente faz sentido para a gente poder tocar adiante as tratativas de exploração da área. Vou complementar. Inclusive com name right, o Diogo? Também, né? A gente sabe que naming rights é um negócio que não é tão simples de vender. Por isso que eu falei, ali quando eu estava fazendo a apresentação, que quando você combina naming rights com propriedade do uniforme do clube, com outro espaço de jogo com um público maior para outros eventos, essa é a melhor combinação. Mas sim, naming rights, duas empresas já foram contactadas, os valores não são muito expressivos ali que a gente colocou, a gente está trabalhando de maneira bem conservadora. Mas sim. Eu vou fazer mais uma complementação. De início, quando nós nos propusemos a restaurar o estádio das Laranjeiras e o clube informou que não tinha disponibilidade de recursos para investir nesse espaço, foi um projeto que surgiu de iniciativa própria do grupo, nós chegamos com eles com a seguinte proposta: nós temos a capacidade, em sendo um espaço tombado, um patrimônio histórico e cultural da cidade do Rio de Janeiro, em utilizar as leis de incentivo. O Kaique, ele trabalha com isso, na verdade, nos orientou nesse sentido. Então, parte dos recursos, a gente entende que serão facilmente capturáveis por meio das leis de incentivo. E não estamos falando da realização de eventos, estamos falando da restauração de patrimônio histórico. Até as recentes mudanças que foram feitas na legislação com relação à antiga Lei Rouanet, que está mudando de nome agora, eles não interferiram na situação atual do apoio à recuperação de patrimônio histórico. Não atinge. E nós, então, temos uma expectativa que boa parte dos recursos possa ser capturada dessa forma. E para empresas grandes que têm porte e têm interesse em patrocinar esse tipo de ação, é um valor relativamente bem acessível. Tá? Temos eventos aí, temos investimentos que são feitos com valores muito superiores do que a recuperação de todo o conjunto. Então, a gente entende que é uma fonte de recursos bem viável. Uma coisa, bom, o presidente não mexeu na Lei Rouanet, mas o fato do Fluminense ter um bem tombado, e é tombado na esfera estadual, com inserções também da prefeitura, você pode misturar todas as leis. Quer dizer, e outra coisa, se você tem algum patrocinador, você pode ter quantos patrocinadores você quiser. Nosso projeto é um projeto, teoricamente, bem viável financeiramente, e a gente pode, o Sérgio colocou, existem empresas que nós conhecemos, eu pessoalmente conheço, que gastam num evento mais do que a gente espera que vai ser gasto no nosso, uma vez por ano. Então a gente pode misturar vários, 3, 4, 5, 10 patrocinadores. Cada um dá uma merreca e o estádio sai. E conseguindo isso, você ainda tem o name right, ainda tem os gestores de show business. Não, tem uma série de outras ações aqui que o Diogo já mostrou. A compra de assinaturas anuais do espaço. E é importante que a gente frise o seguinte: o conceito do projeto não é apenas revitalizar e restaurar o estádio das Laranjeiras e a sua sede social histórica. Ele entende ser uma mola propulsora para a regeneração do espaço das Laranjeiras, e essa regeneração do espaço das Laranjeiras vai gerar também uma renovação dos quadros de associação do Fluminense, vai melhorar a autoestima do torcedor e do sócio. Com a saída do futebol de Laranjeiras, nós tivemos um afastamento do sócio do futebol. Os jogadores, muitos desse time atual, nunca vieram a Laranjeiras. Exatamente. Não conhecem a sala de troféus, não conhecem esse espaço, não tem a dimensão do que é o Fluminense, eles conhecem o CT. O CT foi desenvolvido para não receber público. É um conceito. Agora, onde vai haver a interação do torcedor com o jogador, que é o âmago dessa relação?
no estádio de futebol do Maracanã não vai ser. É uma outra relação, você está a uma distância no momento de competição. Então, é por isso que o Diogo citou que é um dos pontos principais da nossa proposta, é que o estádio das Laranjeiras possa receber treinos a pronto. Depois de um jogo que nós tivemos mágico do Fluminense no fim de semana, vamos jogar sábado agora contra o Botafogo, sexta-feira é dia de ter um treino pronto com a torcida aqui. E aí quem vai vir aqui? A preferência vai ser do torcedor sócio, tem direito de entrar no estádio. Isso é a fidelização. Não só isso, traz E a novos criançada. torcedores. Aí a gente vai ter o espaço para o final do treino, o jogador poder receber e tirar uma foto com os sócios, vocês que participam do dia a dia dos clubes, gente que vem de outros estados, que vem do interior, que nunca veio, é aquela única vez que ela vem assistir aquele treino. E de repente, se ela for no clube, ela não vê nada. No CT ela não pode ir. Quando chega, até há pouco tempo, era uma portinha de 2 metros de largura, as pessoas se apertando para estar. Então tem que mudar esse conceito, aproximar o jogador do torcedor. Essa proposta do estádio, ela faz parte de um conjunto muito maior, tem uma ambição muito maior do que apenas recuperar o estádio para jogos. Certo, só complementando, não só, todo o complexo Laranjeiras, né, o Fluminense sempre teve uma atividade esportiva e cultural. Né? Nesse estádio já foi pela primeira vez apresentado em céu aberto, né, com elefantes, camelos, a Ida de Verdi, certo? Primeira vez encenada desta maneira. Então, tem todo um aspecto cultural que a gente pretende resgatar. A sua sede, né, que está em estado lamentável, e principalmente, como já disse o Sérgio, o Museu do Fluminense. Uma sala de troféus que realmente comporte as nossas glórias, porque o que nós temos lá hoje é uma parte muito pequena. Nós temos várias conquistas. Fico com pena de quem conquistou essas taças, esses troféus, essas medalhas, estão enfurnadas num canto que não representa condignamente a nossa sala de troféus. Então nós vamos poder ter um museu, certo, que vai terminar, o cara passa pela glória do clube, vê suas conquistas e termina numa ampla loja de produtos para ele comprar. Então esse é o intuito de toda aquela área que se pensa do prédio administrativo, né? Se colocar um Fluminense com uma nova feição, até para Pinheiro Machado. Nós somos um feio muro, né? Depois daquela chaga do estádio. Então, revitaliza todo o complexo. Laranjeiras modifica. E com isso, o Fluminense muda certamente de patamar. Então, eu acho que quem for contrário a arrumar sua casa não tem a menor noção do que seja o espaço. Então, é mais ou menos por aí. E é só uma coisa também, nos últimos anos o Rio de Janeiro cedeu 2 competições internacionais de grande porte e o Fluminense não fez uso disso. Então, né, as instalações de Laranjeiras não serviram para uma seleção treinar, né, nada, absolutamente nada. O Instituto, vocês citaram que o Instituto foi criado há 4 anos. Esse projeto nasceu há 4 anos? O Instituto foi criado como uma iniciativa de tricologia, como o Diogo falou, o Diogo é fundador do Instituto junto com outras pessoas, buscando oportunizar, quando necessário, ações em prol do Fluminense. E essa proposta, da forma como ela está, ela começou em 2017, né? 2017. E aí o Diogo, inclusive, entrou um pouquinho depois desse processo, porque se encantou com a proposta. Quando a gente apresentou a primeira proposta para a diretoria, o Diogo falou, não, eu estou dentro disso. Estou dentro disso. E aí, dentro desse processo, o Diogo falou, olha, existe essa possibilidade da gente disponibilizar o ICT, porque o Fluminense às vezes está com problemas de certidão, disso, daquilo, aí pode-se dizer, não pode dar entrada, por exemplo, num pleitear um projeto de apoio ao patrimônio histórico, de captação, porque não tem a certidão. O Instituto, ele
tem essa disponibilidade, então surgiu como um canal que pode contribuir, viabilizar essa situação. Isso em 17. Isso já aconteceu em 2018, essa assinatura. É porque eu estou perguntando isso para chegar ao seguinte ponto. Por que o projeto não está nascendo agora? A gente tem essa sensação de parece que, realizada a eleição, vamos dar o pontapé, vamos dar esse pontapé. O que aconteceu de lá para cá para esse projeto não ter decolado? Foi dificuldade de diálogo com a gestão? Não, na verdade são muitas etapas que você tem que passar por isso. São muitas etapas. E essas etapas, elas começam por contato com o clube, contato com diretoria, contato com... Vou te responder essa daí. Uma série de situações que a gente tem que chegar lá, então. Mas vou respondendo ele aqui. Na verdade, só complementar o que ele falou, que eu acho que pega o que o Rafa estava dizendo. A impressão que eu tenho, como vocês demonstraram, o projeto é viável. Viável, completamente tem viável. como ser prática. Por que ainda não? Me parece que a principal dificuldade é o Fluminense. O Fluminense efetivamente dá um pontapé inicial. Realmente decidir querer usar. Não vou colocar dessa forma. Complementando o que o Hector responder falou, o projeto. em relação primeiro, complementando aqui rapidinho, a pergunta dele. Deixa só ouvir. O Hector, três já, né? O que o Hector, não, porque emenda. Pergunta geral. Emenda sequência. Porque o que o Hector falou é a impressão de todos que acompanham realmente o clube diariamente nos bastidores, inclusive a pesquisa do DNA tricolor, essa reforma das Laranjeiras, ela foi totalmente omitida. Foi. Então, só para... Mas eu vou te responder. O que aconteceu? O estádio fechou em 26 de fevereiro de 2003. Desde então não teve mais jogo. O que aconteceu ao longo das 3 administrações seguintes, o período do Fischl ali, a gente nem conta, já estava no final da administração dele, mas nos 6 anos do Orcade, 6 anos do Freitas e os 3 anos agora do Abad, não houve interesse do Fluminense em recuperar a Laranjeira. Isso é fato, senão não estava essa ruína. Nesse período, diferentes pessoas vieram pensando como reformar a Laranjeira. O Gustavo tinha feito um primeiro projeto na época do Orcade, não avançou. O Kaique tinha feito um já no início da gestão PT. Eu também apresentei na época uma outra proposta também, quase que no mesmo período. E ainda teve uma contribuição também, que fez parte do nosso grupo aqui no começo também, acabou não continuando, mas ele também teve uma proposta na época da gestão PT e assim, a gente via que nada disso avançava. Quando teve a eleição do AMAI, e aí todo mundo aqui, cada um tinha um candidato, botou um candidato diferente, a gente passou a eleição e falou, olha, deixa a eleição para lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, porque pô, já estava contando mais de 10 anos com o estádio fechado. Então, na verdade, o que vocês viram agora na verdade, se a gente pode, de uma forma muito simplificada, é a fusão de todas essas ideias que vieram ao longo desses anos. Sem destombar. Então, sem destombar. Porque o tombamento ele não é um engessamento, ele é apenas no sentido de preservar o patrimônio histórico. Mas a gente conseguiu, então, fundir essas diferentes ideias. Tinha a ideia do prédio anexo, tinha a ideia do telão, tinha a ideia da arquibancada ali um nível, e a gente, então, fez essa fusão de ideias, montou um grupo, obviamente, o WhatsApp ajudou bastante, a gente criou um grupo em 2017, veio elaborando o projeto e apresentou no final do ano, quando, então, houve o Diogo era vice-financeiro do clube, se entusiasmou, viu a viabilidade do projeto, acabou nos ajudando no período que ele estava no clube para que houvesse então um entendimento com o Fluminense. Então não houve essa rejeição assim que você diz do Fluminense e não querer. De fato não houve o interesse em recuperar a Laranjeira, mas a partir do momento que foi apresentado um trabalho e se via que tinha realmente uma seriedade, que era possível alcançar esse projeto, houve então, obviamente, uma anuência do clube, houve, assim... Só pontuar a caída do futebol para o CT, faz essa necessidade. Para complementar essa situação, justamente, perdão, Diogo, só para contar alguns pontos aqui que vocês colocaram, e efetivamente essa pergunta é absolutamente meritória. O Alfonso lembrou agora a situação de que até 2016, final de 2016, não era possível você viabilizar uma modificação estrutural do estádio das Laranjeiras, porque ele estava sendo utilizado ainda como centro de treinamento, era precisado do vestiário, do estacionamento, etc. Então, só a partir de 2017 seria possível fazer qualquer coisa. Infelizmente, é de conhecimento público
o presidente Abad, ao assumir, informou que, contrariamente ao entendimento que se tinha de que o clube estava com as suas finanças equalizadas, a situação financeira do clube era difícil. Então, quando nós sentamos para falar, olha, presidente, nós queríamos apresentar uma proposta aqui de revitalização com todos esses conceitos básicos que vocês receberam, e isso já estava formatado desde o início. O que ainda não estava era desenvolvido espacialmente, mas conceitualmente já tínhamos trabalhado isso tudo. Ele falou, olha, eu não tenho recursos hoje para fazer nada disso. E nós dissemos, olha só, nós não queremos, então, depender de recursos. Evidentemente, se o projeto é um projeto oficial do clube, prioritário para o clube, os recursos do clube já teriam alavancado o projeto a estarmos hoje com o projeto básico pronto e termos podido apresentar para os órgãos de patrimônio, para a prefeitura. Mas em não sendo possível, nós vimos buscando outras soluções. Até agora, nesse momento, os aportes foram feitos apenas pelo grupo. E, como já informamos, a captação dos recursos já estava sendo estruturada, já estávamos basicamente com esse processo bem adiantado, quando a antecipação do processo eleitoral gerou essa insegurança. E aí o grupo, por segurança institucional, não só do Fluminense, como do próprio grupo, para evitar que nós captemos recursos, haja alguma mudança no panorama e o projeto sofra um revés, nós preferimos esperar mais um tanto. Então, realmente, o timing tem dificultado, mas nós vimos captando o apoio, pouco a pouco, de qualquer pessoa que venha conhecer o conceito do projeto. Qualquer pessoa que goste do Fluminense e de pessoas que não estão nem próximas ao clube, mas têm uma visão empresarial, têm uma visão para a cidade. Então, todo mundo que a gente vem conversando vem entendendo o conceito e vendo que nós não estamos propondo nada mirabolante, apenas o básico para resgatar o estádio. Eu queria complementar. Só para dar para vocês assim, algumas fases que já foram cumpridas, né? Qual seria a fase seguinte que foi paralisada em dezembro pelo advento da possibilidade de uma nova eleição. Então, primeiro teve o alinhamento conceitual, quer dizer, o que vai ser a ideia, o conceito do estádio. Depois teve a autorização do clube, ou seja, teve um convencimento interno de que, de fato, é importante revitalizar as Laranjeiras e que isso não conflita com o estádio novo, né, que essa sempre foi a grande dúvida, será que esse uso é obrigatório para a viabilização financeira do projeto, que eu tenha lá 30 jogos? Não. A gente está buscando a viabilização que não depende. Além disso, depois disso, a gente cotou no mercado com vários fornecedores, empresas de engenharia e consultorias especializadas para poder trabalharem conosco no desenvolvimento do projeto básico. A gente teve, quer dizer, como o Sérgio comentou, conversas informais com os diferentes órgãos de patrimônio, autarquias que terão interação na fase de aprovação de construção. Você teve as negociações, uma vez que a gente viu os pontos críticos para que as autarquias, sem ter a fase formal de análise do projeto, vão falar, se fizer isso, não tem. Se tiver estacionamento, por exemplo, esquece. Não tem estádio, não tem brincadeira alguma. Então, isso é um ponto crítico que a gente só obteve a partir de reuniões que foram realizadas ou pelas empresas consultoras ou por integrantes do grupo. Então, isso foi feito. Aí você teve uma negociação de contrato. Você tem aí contratos negociados para serem assinados, começarem amanhã o desenvolvimento do projeto. Você teve levantamento de recursos. A gente já tem aí, para a primeira fase do projeto, quase 75% captado e assinado com tricolores diversos, com pessoas que se interessaram em contribuir com o projeto, que não aportaram e não depositaram o recurso para a instituição que iria formalmente conduzir o projeto, por conta de uma questão eleitoral, né? Então a gente resolveu falar, não vamos, apesar de todos os candidatos terem sido contactados, aí, como o Sérgio colocou, conhecerem o projeto, terem declarado em diversas áreas, serem falados, ele falou, olha só, a gente acha que para dar um conforto para as contribuições para o desenvolvimento dessa fase atual do projeto, a gente seria irresponsável de pedir uma contribuição sem ter, quer dizer, uma nova eleição realizada e um novo presidente. Por mais que seja declaração de boa vontade, quer dizer, as pessoas querem que tenha um novo presidente, que o novo presidente de fato comece
a gente paralisou tanto a assinatura de contratos com todos os fornecedores, quanto a capitalização necessária para poder começar para efetivar a contratação por uma cautela, né? E agora a gente espera que 8 de junho seja eleito o novo presidente do Fluminense. 8, né? 8 de junho, há um mês, e que uma vez, quer dizer, dentre aí o presidente tomar pé da situação, que o grupo que está tocando o projeto, de novo, quer dizer, para dar total declaração de qualquer política envolvida, é assim, o Instituto foi uma ferramenta que a gente entendeu que era de bom grado do clube e de quem idealizou o projeto para tocar. Se o Fluminense quiser tocar com a sua estrutura interna, capitalizar o projeto, fazê-lo todo e que o projeto ande, não tem aqui nenhuma vaidade. Porque a gente quer que o Fluminense tenha Laranjeiras reformadas, que a gente entende que é um bom negócio para o clube. Se o clube entender que tem muito problema lá, que esse projeto só vai adiante a partir de uma estrutura de fora do clube tocando com a supervisão do clube, que assim seja feito, está todo mundo à disposição para tocar, né? Como vai tocar. Então você falou 75% da fase inicial. Da fase inicial. A gente tem um primeiro passo, que é arrecadar os recursos até chegarmos à aprovação, à elaboração do projeto para a aprovação dos órgãos de patrimônio, a submissão aos órgãos de patrimônio. Essa primeira fase, para nós, é crucial, é o ponto crítico. Isso. Tá? Após nós conseguirmos apresentar e atender as demandas dos órgãos de patrimônio, da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, da polícia, da Sete Rio, que é da prefeitura, mas especificamente trata do trânsito, após nós conseguirmos a anuência desses todos, aí nós vamos poder ter uma outra fase de captação mais pesada de recursos, porque nós vamos mostrar tanto para a opinião pública, tanto para os investidores, tanto para a torcida, que nós temos tudo para executar. Isso. E aí vamos passar por um outro momento. E que todos os, vamos dizer assim, os fantasmas, é tombado, não. O tombamento está mantido, foi feita uma recuperação do patrimônio histórico. Mas não tem vaga, não tem vaga de estação. Todos os fantasmas que sempre assombraram como reformar e valorizar um ativo vão estar superados a partir dessas aprovações. Vamos simplificar do patrimônio e da prefeitura. E a partir daí você tem um outro nível que o Fluminense terá as licenças para poder começar a conversar de fato a construção do estádio. Só um ponto que a gente precisa esclarecer dentro da pergunta que foi feita quanto ao apoio ou não apoio da gestão, é importante frisar o seguinte, nada estaria sendo feito e nós não seríamos legítimos aqui se não tivéssemos sido aprovados, como já citei, pela presidência. Tá? Então, assim... Falou da carta, né? Recebemos uma autorização. Então, o que houve foi, não houve um aporte financeiro, houve uma autorização da gestão para que nós pudéssemos tocar. Todas as reuniões com investidores que a gente sempre levou, por exemplo, um representante do Fluminense, um executivo do clube, técnico, então você tem uma pessoa do financeiro que estava no grupo de trabalho, uma pessoa do marketing, uma pessoa do planejamento geral do clube, você teve a participação do diretor-geral do clube, tanto o anterior quanto o atual, sempre para dar a credibilidade que o projeto do Fluminense apoiava, mas dada a situação financeira que vocês conhecem melhor, o Fluminense não teria capacidade de estar aportando no projeto novo. A gente falou, não precisa. Apoia tecnicamente, apoia dando a credibilidade institucionalmente, obrigado, Sérgio, que a gente vai viabilizar toda a maneira para que o Fluminense tenha o objetivo, as licenças todas para poder construir o estádio e começar a revitalização. Só queria... A gente está chegando no teto, é só porque a gente objetivasse as últimas perguntas, tá? Só um detalhe. Nós temos mais 25 minutos. Presidente, diretoria. Só uma colocação importante. Todo mundo pergunta isso. E a torcida? Nós estamos esperando exatamente. Olha, está aprovado junto aos órgãos competentes o projeto. Aí nós vamos chamar a torcida. No sentido de colaborar financeiramente ou com alguma ação. O projeto executivo, principalmente o projeto executivo, o projeto cara. A torcida abraça esse projeto. Para pegar o gancho da torcida, a gente está vendo agora, principalmente nos últimos dias, além dos setores populares, alguns clubes se preocupando com os setores de baixa renda. Então eu queria saber se vocês já estão vendo algum setor, algum local onde possa ter esse baixa renda. Olha, isso é um tanto
prematuro para a gente fazer uma subdivisão. O Estádio das Laranjeiras, a maior crítica às vezes que recebe é o contrário, né? É de que está pequenando o clube porque são apenas 15 mil lugares, né? Então, tudo vai depender da atratividade que isso venha a gerar. A gente tem a expectativa de que haja um movimento reverso. Quanto mais seletivo for o espaço, maior a demanda da pessoa saber que quando ela quiser vir assistir aquele jogo, ela precisa estar associada para poder participar. Não, não dá, você pode ter uma quantidade de sócios eventualmente maior do que a capacidade. Por outro lado, nós, até conceitualmente, estamos vendo os jogos com menor demanda de público, né? Porque os jogos que tiverem maior demanda vão para o Maracanã. O que não pode é a gente ter prejuízo jogando no Maracanã, nem jogar para 7 mil, 8 mil pessoas no Maracanã, que fica um mausoléu. Aqui 7 mil, 8 mil pessoas dá uma pressão absurda. Então, essa conjugação de fidelização, de acessibilidade de torcedor, das mais diversas classes, etc. e tal, vai depender muito da situação que a gente estiver trabalhando. Se forem jogos de menor demanda, a gente pode baixar o custo e deixar o estádio lotado. Mas a gente ainda não pode, é prematuro a gente poder já colocar dessa forma. O grande ideal, então, a princípio, seria a fidelização junto aos sócios. Isso, todo clube de futebol, né, ele precisa trabalhar sua fidelização, né? O Fluminense vem sofrendo desde o lançamento do programa Sócio Futebol em dezembro de 2012 com a dificuldade de ter o seu espaço, porque nesse período, já foi lembrado, nós tivemos a Copa do Mundo, tivemos os Jogos Olímpicos que fecharam o Maracanã, aí o Fluminense foi itinerante, a tal ponto de chegar um momento que não tinha estádio na cidade do Rio de Janeiro para que o Fluminense pudesse jogar. Aí o Fluminense foi jogar em Volta Redonda, foi jogar em Juiz de Fora, foi jogar em Cariacica, foi jogar em Brasília, foi jogar até em Fla-Flu em São Paulo já tivemos. Foi jogar em Los Lagos, foi jogar em Edson Passo. Aqui, todos nós que estamos aqui, ficamos indignados em ver o Fluminense jogar em Los Lagos. Mandar um jogo dele em Los Lagos. Fala, como assim? Se temos Laranjeiras que no estado que está já tem uma dignidade muito maior do que Los Lagos, não é possível que a gente aceite isso. Então essa indignação e essa consciência de que o Fluminense pertence a Laranjeiras, tem a capacidade de recuperar Laranjeiras para seus jogos, se pode jogar em Los Lagos e Edson Passos, Laranjeiras é o Palácio de Buckingham. Então a gente foi atrás de conseguir viabilizar isso. Com a saída do Vai dar no chat, CT, com a saída do CT para fora do clube, diminuiu muito mais ainda o acesso de torcedores. Isso. Só para vocês terem uma ideia, há 4, 5 anos atrás ainda, nós tínhamos uma visita diária, uma circulação diária de 4 mil pessoas dia dentro do clube. Ainda com futebol operando lá com treinamento. Fora o esporte olímpico, mas tinha 4 mil, hoje não tem isso. A questão do tombamento ali, ela sempre foi usada até como uma muleta ali, mas o estádio tombado, então não dá para mexer e tal. E até o Gustavo falou assim que na verdade é um aliado. Sim, é um aliado. O tombamento, eu falei que o tombamento ele limita? Ele limita e o que ele ajuda até? Qual que parte você não pode mexer de jeito nenhum? E se vocês, nessas conversas iniciais, nesses contatos iniciais com os institutos, já tiveram um encaminhamento de falar, dá para fazer sim, não pode mexer. A questão do tombamento. O estádio é tombado sofre nas três esferas. Ele é tombado por um decreto municipal de 2001, cujo órgão de tutela é o IRPH, o Sérgio falou aqui, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Então ele tem que ser ouvido no processo de licenciamento. O tombamento mais duro é a nível estadual, que é tombado pelo Estado por lei de 1999 e cujo órgão de tutela é o MINEPAC. E ainda sofre uma influência por haver um tombamento do Palácio Guanabara a nível federal, cujo órgão de tutela é o IFAM. Então os 3 órgãos de patrimônio vão ter que ser ouvidos e vão ter que opinar. A gente já fez algumas consultas preliminares nos 3 órgãos e, obviamente, a gente avançou justamente por haver uma concordância não oficial, mas assim, informal, tanto no INEPAC quanto no IRPH. Inclusive, a gente está se norteando por instruções que os próprios órgãos passaram. A gente tem hoje o contrato
não ainda assinado, mas pré-encaminhado, com um escritório de arquitetura que é especializado em tombamento, que justamente faz esse tipo de processo, já fez em outros prédios tombados na própria cidade. Principalmente pela flexibilização que vai ter que existir da entrada da sede, pela Álvaro Chaves. Existe ali um cuidado muito especial para que ele fique exatamente como era no início, em 1920. Né? Então, aquele espaço que vai ser aberto ali, ele tem que ser feito, obviamente, por um escritório que tenha o conhecimento exato, a medida exata, para você poder fazer as obras ali. Senão você faz uma coisa, só, isso não pode. Você faz outros, não pode. Então, você já vai permear pelo que pode e pelo que não pode. Agora, volto a dizer, essa é a grande... Não é um engessamento. Andar sem andar no terreno minado. E é o principal, que os técnicos desses órgãos, eles entendem que a proteção no papel, ela não acarretou no cuidado na manutenção efetiva. Se você olhar hoje, a Laranjeira está em ruínas. A própria casa-sede, não estou falando não só do estádio, estou falando da casa-sede, ela está muito desfigurada. Nos interiores, a gente, quando fez o trabalho na sala de troféus, a gente teve esse contato com os órgãos. Então, a gente percebe que quando existe esse entendimento dos técnicos, que é muito melhor o equipamento sofrer algumas modificações em acordo com a legislação e que esteja, obviamente, o objetivo de preservar, do que você ter apenas a proteção do papel e efetivamente o prédio, o patrimônio está... E além disso... Só uma coisa adicional nisso aí. O Maracanã é um bem tombado pelas três esferas, é tombado mesmo, ele é tombado pelo INEPAC, pela Prefeitura e pelo IFAM, tombado pelos três. Ele pediu a reforma. Ele foi restaurado, porque o que regula ficou tudo, só a caixa. O que regula tudo são as portarias do IFAM. As portarias do IFAM irradiam os órgãos de patrimônio estaduais e municipais. Então o que nós estamos propondo é justamente como foi o Maracanã. Maracanã por fora você olha e continua o Maracanã. Ele ganhou 2 entradas na norte, 2 entradas na sul, manteve as rampas. Só agregando. O teto teve que ser demolido porque ia cair. Botaram um teto novo. Agora, por fora disso, ele é o Maracanã. Continua todo Vocês viram aqui, ó, esse